Sob a proteção de Deus, eu declaro aberta a presente sessão ordinária. Cumprimentando todos os nossos ouvintes da TVA, Rádio AL, senhoras e senhores deputados, e convido o deputado Maurício Kudilac para fazer a ata da sessão anterior. Obrigado, senhor presidente. Queria, com a permissão, antes da leitura da ata, fazer a saudação ali da vereadora Salete Cardoso, de Biguaçu, o delegado Arthur Regis, que é vice-presidente da ADEPOL, os soldados Loureiro e Xício, que hoje nós temos uma moção aí por ato de bravura e que certamente será votado aí pela unanimidade dos senhores deputados. Senhor presidente, Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Ata da 61ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada ao 6 de julho de 2017. Presidência, deputado Silvio Drevic, Mário Marcondes, Dirce Aderscheid. Secretarias, deputados Dirce Aderscheid. Às 9 horas do dia 6 de julho do ano de 2017, nessa cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou a senhora deputada Dirce Aderscheid, segunda secretária, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que na sequência foi aprovada sem restrições. Expediente, distribuído na sessão. Breves comunicações. Ocuparam a tribuna os senhores deputados Mário Marcondes, César Valduga e Altair Silva. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, ocuparam a tribuna os senhores deputados Neudi Sareta, pelo PT, Altair Silva, Bloco Parlamentar, PP, PR, PSB, Manuel Mota e a senhora deputada Dirce Aderscheid, pelo PMDB. Ordem do dia. O senhor presidente comunicou que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário ao projeto de lei 029/2016. O senhor presidente, por solicitação do deputado Manuel Mota, procedeu à verificação de quórum em painel e, constatando a inexistência do mesmo, encerrou a sessão, convocando outra ordinária para terça-feira, no horário regimental. Para constar, eu, segundo secretário, lavrei a presente ata. É a ata, senhor presidente. Em discussão, a ata que acaba de ser lida, como os senhores deputados não querem discutir, dou-a por aprovada. Solicito à assessoria que faça a distribuição do expediente da sessão desta terça-feira. Adentraremos ao horário destinado às breves comunicações, com a palavra o deputado Maurício Kudilac. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, deputadas, público que nos acompanha pela TVA, pela Rádio Alesc. Queria fazer uma saudação especial à vereadora Salete Cardoso, do município de Biguaçu, e que tem lutado tanto pelas questões ali, as rodovias, colégios, vários assuntos de importância para a população do município e até da grande Florianópolis, e que algumas dessas solicitações nós temos aqui complementado na Assembleia. Saudar o meu amigo e colega delegado Arthur Regis, vice-presidente da Associação dos Delegados de Polícia de Santa Catarina, meu colega de Academia de Polícia em 1981 e que hoje é vice-presidente e muito orgulha a ADEPOL. Saudar também aí os soldados Afonso Xício Neto e Rodrigo Loureiro Regis, o Rodrigo Loureiro Regis, filho do colega Arthur Regis. Eles estão aí porque já foram merecedores de uma homenagem por ato de bravura, em razão de uma atuação
policial com o risco da própria vida, ocorrida no dia 10 de junho, no bairro Bom Viver. E, em razão da repercussão do fato e da atuação desses policiais, a vereadora Salete Cardoso propôs uma moção na Câmara de Vereadores de Biguaçu, que foi aprovada, e nós recebemos esse caso, estudamos, e com o nosso conhecimento de segurança pública e vendo que esses 2 policiais são merecedores dessa honraria, eu ia dizer uma homenagem, mas é uma honraria, que merecem até uma promoção por ato de bravura. Nós propusemos a essa casa, hoje será votado, essa moção, e que estaremos encaminhando ao governador do Estado, ao secretário de Segurança e ao comando-geral da Polícia Militar, para que seja instaurado o devido procedimento e, ao final, concedida essa promoção por ato de bravura. Nós vemos ações, e essa semana nós verificamos uma muito triste, aquele fato ocorrido lá em Minas Gerais, onde um cabo da Polícia Militar, que não quis atirar em direção ao veículo onde estavam os marginais, já que haviam pessoas colocadas como reféns na carroceria do veículo. Mas os marginais não mediram qualquer preocupação com dano e dispararam, atingindo aquele cabo da Polícia Militar com um disparo na cabeça, o que veio a ocasionar a sua morte. Hoje, nós enfrentamos um recrudescimento da violência. Hoje, ser policial é uma atividade de alto risco. Todas as ações têm que ser encaradas como de alto risco. Nós já tivemos tempo do respeito, tempo quando ingressamos com o delegado Arthur, em 81, 82, que a gente podia convidar a pessoa para ir na delegacia, testemunha apresenta a sociedade, fazendo a defesa dessa sociedade no combate à criminalidade, onde a reação ou vai haver omissão do Estado e da segurança, ou ela vai fazer valer a lei. E para fazer valer a lei, vai ter que encontrar e usar a energia necessária ou maior do que aquela que está sendo encontrada pela frente. E isso faz com que haja um recrudescimento da violência. Hoje, o marginal está armado, está reagindo, não mede consequências, bala perdida para eles acaba sendo um bom motivo se atingir uma vítima da sociedade, porque aí acaba a imprensa cobrando, dizendo que a polícia usou de meios maiores do que precisava usar naquela ação e colocando e constrangendo a própria atividade policial. Então, quando o policial pratica uma ação que coloca em risco a sua própria vida, que tem um saldo positivo, quando evita uma morte, tem que ter o reconhecimento. Ou nós valorizamos a segurança pública, ou nós vamos perder a guerra para a criminalidade. Eu já disse várias vezes dessa tribuna, a polícia é a última barreira antes do caos social. Quando a polícia se omitir, nós estamos no caos social. O marginal, condenado, preso, que já tem pena de 10, 20, 50 anos para cumprir, não está preocupado se o promotor diz que vai denunciar ele em mais um processo, não está preocupado se o juiz expediu mais um mandado de prisão. Ele ainda respeita o policial que vai lá e que faz valer aquela ordem do juiz, porque se não fosse a determinação, a coragem do policial em fazer cumprir aquela determinação, a assinatura do juiz
da autoridade máxima no Poder Judiciário, não teria valor nenhum. Tem valor porque o policial vai lá e faz aquela determinação ter valor. Então, quando nós temos esses casos, nós temos que reconhecer, sim, a atividade policial, que é uma atividade de risco. Como o policial queria poder sair de casa de manhã, abraçar o seu filho e dizer, à noite o pai está aí, a gente vai sair, vai caminhar, mas hoje o policial sai de casa na incerteza de ir para o seu lar ao final do dia. E isso é traumático, isso causa uma carga de estresse, isso causa muita preocupação. Então a gente vê aí, policial hoje tem o direito à aposentadoria especial. Tem que permanecer. Por quê? Porque o policial vive uma carga de estresse muito grande. Ele todos os dias tem que assimilar problemas da vítima, ele sofre junto quando vê uma pessoa machucada, uma pessoa ferida, uma mulher, uma criança, tantos crimes violentos que chocam a sociedade, e isso é absorvido no dia a dia pelo policial. Ele não é um ser insensível, ele sente aquilo ali, e a cada dia aquilo vai sobrecarregando o seu organismo, a sua vida. E por isso que nós vemos que o policial chega numa etapa da vida em que ele está com sérios problemas de saúde, muitas vezes psicológicos, e tem que ter aposentadoria especial. Mas não adianta ter a aposentadoria especial se chegar nesse momento da vida e não tiver como desfrutar de um pouco de paz, de um pouco da sua aposentadoria. A aposentadoria é um momento para desfrutar aquele esforço que foi feito ao longo da vida. E a pessoa tem que, sim, ser valorizada e receber esse direito. Então, queria registrar ao Rodrigo Loureiro Regis e o Afonso X, esses dois bravos aí, que a ação de vocês seja de estímulo, de motivação para que outros policiais, vocês representam a sociedade tem orgulho de bons policiais, infelizmente, às vezes, um ou outro problema chama mais a atenção do que vários bravos policiais, cumpridores das suas obrigações em defesa da sociedade. Então, era esse o nosso reconhecimento e tenho certeza essa moção será hoje votada e aprovada por unanimidade. Obrigado, deputado. Obrigado, deputado Maurício Kudlak. Ainda em breves comunicações, com a palavra o deputado César Valduga. Gostaria de saudar nosso presidente Mário Marcondes, gostaria de saudar todos os senhores deputados e também, ao mesmo tempo, também parabenizar nossas lideranças que, enfim, prestam um excelente serviço para a sociedade catarinense. Sejam bem-vindos a essa casa. Faço das palavras do Maurício também as minhas palavras e também quero saudar o Robson, ele que é vereador, Robson Ramos, lá no município de Campoerê, que um vereador jovem vem conhecer o parlamento catarinense e dialogar, enfim, sobre os projetos que tramitam nessa casa, mas também propondo ideias e sugestões para esse parlamento, para que possamos, no estado de Santa Catarina, ter muita energia e, acima de tudo, propostas que sejam inovadoras, tanto sobre o aspecto do desenvolvimento econômico, mas também social, na área da saúde, na área da educação, e que recém estávamos discutindo sobre a aquicultura aqui na Assembleia Legislativa com o servidor da IPAG, qual tivemos uma reunião muito importante, muito produtiva. Mas quero, senhor presidente, dizer que nós estamos vivendo um momento crucial
na história das conquistas do povo trabalhador de nosso país. Na manhã de hoje, o Senado Federal começou a votar a famigerada reforma trabalhista. Até o 12h07, parlamentares se manifestaram contrariamente a este projeto, que busca retirar direitos e fragilizar as relações trabalhistas em nosso país. A iniciativa, se aprovada, será um verdadeiro divisor de águas, separando o povo trabalhador de nosso país de seus direitos. De forma vaga, com um zelo seletivo na apresentação dos pontos da reforma, onde que o governo do presidente Michel Temer tem dado ênfase em apenas 2 pontos. O primeiro, vangloria-se pelo fim do chamado imposto sindical. O segundo, dizer que as reformas genericamente farão de nossa legislação trabalhista mais moderna, gerando mais empregos. E esta ladainha não vem apenas da parte do governo federal e de seus deputados e senadores da base, mas é repetida como uma mentira pela imprensa televisiva e também a imprensa, ora como um todo, de um projeto dessa amplitude que afeta de tal monta a vida dos trabalhadores e trabalhadoras de nosso país. Precisa ser apresentado com maior seriedade, sinceridade e honestidade por parte daqueles que o defendem. Vou aqui apresentar alguns pontos, senhor presidente, que são omitidos de todos os discursos dos que defendem esta barbárie contra a nossa gente. O acordo sobre o legislado, uma verdadeira aberração legislativa, joga no lixo as garantias de direitos básicos de trabalhadores e trabalhadoras, aonde que o acordado vai prevalecer sobre o legislado. A lei não vai ser mais tão válida, como o acordado, como o negociado. O parcelamento das férias em 3 períodos, a ampliação do prazo de contratos temporários, fruto de um processo que pretende ampliar a possibilidade de terceirização em todos os setores. A negociação de horas extras em bancos de horas passa a ser feita individualmente, sem garantia nenhuma da legislação, já que o acordado se sobrepõe, portanto, sobre o legislado. Os empregados poderão trabalhar até 30 horas semanais sem que isso incida em horas extras, isso na chamada jornada parcial. A terceirização passará a ser restrita com a proibição de recontratação de funcionário terceirizado demitido pelo prazo de 18 meses. A legalização da jornada de trabalho intermitente, uma versão moderna do trabalho escravo, onde o trabalhador se obriga a desempenhar suas funções exclusivamente para um contratante, porém ficando na disponibilidade para ser chamado a hora que a empresa precisar. Ou seja, o trabalhador é exclusivo da empresa, mas só trabalha se for chamado. E, logicamente, só recebe também se for chamado. Quiçá, os policiais, tu vai trabalhar, só semana que vem tu vai receber só, por aqueles dias que tu vai trabalhar. Vamos chamar o delegado lá da polícia, Maurício. Doutor delegado, o senhor vai trabalhar só semana que vem. Essa semana não vamos precisar. É aqui algumas suposições, mas da forma que está acontecendo as coisas, de uma celeridade tanta, a precarização dos serviços públicos ficará cada vez maior, onde que a atividade fim vai ser vítima do povo brasileiro. Trabalhadores autônomos que firmarem contratos de exclusividade não terão acesso a vínculo empregatício. O intervalo de almoço não é mais de no mínimo 1 hora.
obrigatoriamente, mas fica a critério da negociação do empregador com os profissionais. Os acordos coletivos, deputado Brecha, passam necessariamente a ter mais poder que a legislação brasileira. Poderão ser negociadas as perdas de direitos, e este é um ponto que quero me delongar. Vejam bem, senhoras e senhores, ao mesmo tempo que o governo Temer quer acabar com os sindicatos, inviabilizando o seu funcionamento, ele cria um mecanismo muito perigoso para os trabalhadores, que é a supremacia dos acordos sobre a Constituição brasileira. Fragiliza a representação sindical e deixa os trabalhadores ao sabor do desejo dos empresários. Estamos diante de um verdadeiro crime contra o povo do nosso país. Com a desculpa de uma economia fraca, da iminência de uma involução econômica, o governo Temer tenta rasgar a consolidação das leis trabalhistas. O compromisso deles não é com o desenvolvimento, muito menos com a soberania nacional e popular de nossa gente. Ninguém deste governo federal tem se preocupado com os juros da dívida pública, nem com o fomento ao aumento na produção industrial de nosso país, que é o que assegura, de fato, a geração de emprego e renda para a nossa gente. Pelo contrário, eles estão restringindo o financiamento da indústria nacional, deixando frouxa a taxa de juros, enfim, trabalhando pesado, não para garantir a melhoria da vida da nossa gente, mas o aumento do lucro dos banqueiros e especuladores. Aqueles que sequer produzem uma ruela, que é o sistema financeiro que não produzem, são os que mais ganham. E daí? Por que não haver uma reforma tributária? Por que não haver uma reforma financeira? A taxa de juros, enfim, trabalhando pesado não para garantir a melhoria da vida da nossa gente, mas o aumento do lucro daqueles que mais ganham, dos especuladores. O Brasil acompanha apreensivo essa votação que acontece hoje no Senado Federal. Hoje acontece a votação no Senado Federal. E antes de enfiar goela abaixo um projeto empurrado atropeladamente na Câmara e no Senado, é fundamental que discutamos a legitimidade de quem o subscreve, a legitimidade de um governo cujo assessor mais leal recebia malas com R$500 mil às escondidas. Precisamos debater a exaustão a legitimidade desse governo que recebe empresários corruptos na calada da noite para tratar de benefícios ilegais. Reafirmamos que o compromisso de Temer não é com a pacificação do Brasil nem com o desenvolvimento, muito menos com o bem-estar da nossa gente. A ponte para o futuro, ferramenta que justificou o golpe, mostra-se cada vez mais como a pinguela para o passado. Um passado de desemprego, de miséria, de angústia e sofrimento. Vejo que é um projeto ultrapassado. Vejo que é um projeto estrangulado, asfixiado e que já mostrou que não dá certo. Nós precisamos de um projeto que seja para todos, onde que capital e trabalho todos sejam felizes. Mais um minuto, senhor presidente. Mais um minuto, deputado Valdo. Então, senhor presidente, seriam essas minhas manifestações. Aqui em nenhum momento não deixei de fazer esse debate, preocupado com a economia, que é claro, grande parte desse momento, dessa crise que nós estamos vivendo, é pela crise política que nós vivemos nesse país, mas que nós precisamos, sem dúvida, em Santa Catarina, fortalecer cada vez mais nossas matrizes econômicas, fortalecer a nossa educação, para que nós possamos, enfim, ter mais qualidade de vida e que possamos melhorar a segurança pública, melhorar nossas rodovias, melhorar a saúde, melhorar, acima de tudo, a qualidade de vida do nosso povo e da nossa gente. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado César Valduga. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado João Amin. Obrigado, deputado Maurício. Não, gostaria de anunciar aqui na Assembleia uma visita ilustre do pessoal de São Joaquim, o Giovanni Nunes, o prefeito da cidade, o Maurício Yamashiro, vice-prefeito, Luiz Carlos, presidente da Câmara,
acompanhados de 3 pessoas muito especiais, o Totonho, o Dr. Vonei, presidente do Partido Progressista, e o médico referência na cidade também, o Nestor Chiodelli, que nos dão a honra da presença aqui na Assembleia Legislativa essa tarde. Muito obrigado. Obrigado, deputado João Amin. Ainda no horário das breves comunicações, com a palavra por até 10 minutos, deputado Dirceu Dresch. Aproveitamos para nos incorporar aí nas manifestações. Palavra, deputado. Obrigado, deputado Maurício. Eu quero aqui com muita satisfação cumprimentar todos os catarinenses que nos acompanham pela TVL, pelas redes sociais, pela rádio digital, a todos que nos visitam nesse dia de hoje, nessa terça-feira. Deputado Valduga citou aqui um tema que eu não tenho como não discutir no dia de hoje. A minha posição enquanto deputado estadual, enquanto sindicalista, enquanto trabalhador, vir a essa tribuna e não denunciar este crime que estão cometendo no dia de hoje com o trabalhador e a trabalhadora brasileira, que conquistou com sangue e suor, em centenas de anos, passo a passo, uma regra mínima dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, e para que não dizer do mundo, estão destruindo, e por isso chamam isso de uma antirreforma trabalhista extremamente criminosa. É lamentável o que nós vimos no Brasil hoje. Este governo, que chegou lá extremamente viciado pela lógica que derruba uma presidente eleita, rompe o processo democrático, se impõe numa perspectiva de destruição das regras trabalhistas e previdenciárias. Era isto que nós denunciávamos desde o início, quando se começou a preparar um golpe parlamentar, jurídico, midiático nesse nosso país. Está aí hoje trabalhador e trabalhadora catarinense e brasileira que nos acompanha. Está aí o resultado. Concretamente hoje, no Senado, está o pacote que está sendo abrido, está sendo desembrulhado, o pacote chamado Temer. O pacote chamado Temer para chegar à presidência da República. É muito triste ver o que está acontecendo nesse último período, mas que hoje tenta fechar esta construção de rasgar a nossa legislação trabalhista do nosso país. Um belo discurso, fala, nós queremos acabar com o imposto sindical, para tentar desarticular, para tentar desvirtuar, para tentar mentir para os trabalhadores e trabalhadoras brasileiras, que a tal da reforma, que eu chamo de destruição e antirreforma, é bom para os trabalhadores, vai gerar emprego, vai ser uma maravilha. Todos os países que implantaram esse tipo de destruição de regra trabalhista estão voltando atrás ou estão com gravíssimos problemas de renda, de desemprego. Portanto, eu não estou aqui falando contra os empresários. Eu estou aqui dizendo que um país que se preza, um país que valoriza o seu trabalhador, que é o responsável, sim, pela produção de renda no nosso país, ele precisa ter regra, capital e trabalho. Isso é mais antigo, né? É muito antigo esse pensamento que precisa ter uma regra justa, porque senão só um lado ganha e outro lado perde.
Não é assim que a gente constrói um país democrático, não é assim que a gente constrói um país justo. E eu gosto sempre de relembrar a todos que nos acompanham. Com esta legislação trabalhista, o Brasil chegou com o governo Lula, com o governo Dilma, nos seus menores índices de desemprego da história do Brasil. Com esta legislação. Então não é questão de destruir todas as regras trabalhistas que nós vamos resolver o problema. O problema está na economia, na estratégia econômica desse país. Não está no problema de que o trabalhador custa muito. Se não movimentar a economia, se nós não fortalecer o mercado interno, valorizar a renda dos trabalhadores e trabalhadoras, esse país vai para o fundo do poço, como está indo. Não tem futuro. Não tem futuro. Nós precisamos voltar a gerar emprego, gerar desenvolvimento desse país. E com esta estratégia, nós vamos, além de matar, destruir os trabalhadores, nós vamos destruir os empresários. Porque o povo não vai mais ter renda, o povo não vai ter mais qualidade de vida. Isso nós provamos nesse nosso país. Então, este dia de hoje é um dia de muitas lutas, de muita resistência. Inclusive, deputada Luciane Carminati, as mulheres, as senadoras, estão resistindo lá no Senado. Estão firmemente resistindo para mostrar para o povo brasileiro, mostrar especialmente para o trabalhador e trabalhadora brasileira, chamar atenção para o que está para vir. Porque muita gente só vai sentir depois do processo deste golpe contra os trabalhadores chegar lá na prática, no dia a dia. Com trabalho intermitente, famoso trabalho intermitente, onde o trabalhador não vai mais ter emprego para um mês, para uma semana ou para um dia, vai ter emprego por algumas horas. Vai ter que ter talvez um grande número de empregos para fechar o seu salário. E aí, se ele tiver um trabalho e o outro ter vários patrão, ele pode ser dispensado. Além disso, este famigerado negociado sobre o legislado. Portanto, nada mais o que está na lei vale o que o trabalhador acertar com o seu empregador. Qual é a força que o trabalhador tem para enfrentar uma grande multinacional? Qual é a força que você, trabalhador, tem para enfrentar uma grande multinacional? É isso que está em jogo. Mais exploração, mais concentração. É isso que dizia meu colega deputado Valduga. Nós precisamos que todos tenham oportunidade nesse país. Que o sol nasce para todos. Este projeto, o sol vai nascer só para uma meia dúzia. E é isto que nós não queremos. Um Brasil justo, um Brasil democrático, não se constrói assim, onde só alguns ganham e a grande maioria perde. Por isso essa nossa luta incansável. Nós não vamos parar de lutar, de fazer o nosso papel, cumprir a nossa função. De fato, de ver um Brasil justo. Um Brasil justo para os trabalhadores e para todo mundo. Volto a repetir aqui. Muitos confundem e tentam confundir que nós somos contra os empresários. Não. Nós queremos construir uma regra entre empresários e trabalhadores que possa trazer dignidade, que possa trazer justiça para esse nosso país. Este país já é um dos mais injustos na distribuição de renda do mundo, de maior concentração de renda. Este projeto, esta política de destruição de regras trabalhistas vai tornar este país mais injusto ainda, onde alguns não sabem o que tem de tanto que tem e outros nas praças, nas sinaleiras, nas rodoviárias pedindo esmola para comer. Este, infelizmente, é o resultado de uma política atravessada, um resultado de um golpe, de um presidente ilegítimo
de um grande número de deputados federais e senadores financiados pelo grande capital para fazer isto que estão fazendo hoje, de costa para os trabalhadores, para os que elegeram eles, e de frente para os empresários, os grandes capitalistas do Brasil e do mundo que financiaram as suas campanhas. Isso é extremamente lamentável, mas não vamos desistir. Isso não pode servir como desânimo na nossa caminhada. Isso tem que servir para a gente continuar a nossa caminhada, a nossa luta, nossa resistência e a nossa utopia, os nossos sonhos de que é possível este país ser construído de fato. Mais um minuto, senhor. Em homenagem ao deputado Dirceu Dresch, aniversariante do dia, que recebe também a nossa homenagem pelos seus 53 anos de vida aí. Obrigado, presidente. Então, esta nossa luta de que a gente vai perseguir os nossos sonhos, nossas utopias, que este Brasil pode ser sim de todos os brasileiros. Obrigado. Obrigado, deputado Dirceu Dresch, como já disse, o aniversariante do dia aí, né, deputada Luciane, que recebe as nossas homenagens aí. Encerrado o horário das breves comunicações, nós passamos ao horário destinado aos partidos políticos. O primeiro horário pertence ao bloco parlamentar PP, PR e PSB. Não havendo nenhum orador inscrito. Segundo horário pertence ao PMDB. Terceiro horário pertence ao PT. Com a palavra a deputada Luciane Carminati, no horário dos partidos políticos, horário do PT, por até 7 minutos. Quero cumprimentá-lo, presidente, e todos os que acompanham esta sessão. Também cumprimentar o aniversariante do dia, colega deputado Dirceu Dresch. Não vamos dizer a idade aqui, né, deputado Maurício? E quero fazer minha fala hoje, justamente no dia em que o Brasil acompanha o debate da reforma trabalhista. Na manhã desta terça-feira, as mulheres senadoras mostraram força e provocaram a suspensão da sessão no Senado Federal. Sessão esta que tem como objetivo destruir a consolidação das leis do trabalho, justamente com a votação da reforma trabalhista. Será uma semana de muita luta no Senado Federal, mas se o projeto de lei complementar 38 de 2017 for aprovado, segue direto para a sanção do presidente. Aí, então, a lei que garante direitos aos trabalhadores estará com os dias contados. A proposta do governo ilegítimo de Michel Temer, denunciado por corrupção passiva, é um crime contra os trabalhadores e trabalhadoras de todo o Brasil. O principal argumento do governo é que o mercado de trabalho está atrasado, em decadência, e que essa medida vai reduzir o desemprego. No entanto, por mais que tentem esconder a gravidade desta proposta, nós vamos continuar denunciando. Os trabalhadores precisam saber o que está sendo preparado por um governo que deveria respeitar os direitos e não tirá-los. A reforma trabalhista acaba com os direitos dos trabalhadores ao flexibilizar as relações de trabalho. Entre os pontos mais críticos da proposta está a regulamentação do trabalho intermitente, o enfraquecimento da justiça do trabalho e a substituição da legislação pelos acordos coletivos ou individuais. O trabalhador passará a advogar para si próprio, mas o empregador é quem vai ditar a jornada, remuneração e condições do ambiente de trabalho. Condições estas que hoje estavam sendo reguladas pela CLT. Acabando a CLT, o Estado não tem mais uma regulação. Vale a força do maior. Um dossiê preparado pelo Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho
vinculado ao Instituto Unicam, aponta os impactos da reforma nas formas de contratação, flexibilização da jornada, redução da remuneração e a alteração nas normas de saúde e segurança do trabalho. Bem, vamos então ao debate do trabalho intermitente. Se a reforma for aprovada, o trabalhador poderá ser pago somente pelas horas de serviço prestada. Exatamente isso. O trabalhador vai receber pelas horas de serviço que ele prestou. Se o empregador precisar, chama o trabalhador e paga as horas trabalhadas. Se ele não precisa do trabalhador, deixa o trabalhador em casa, mas sem receber um centavo. Quantos trabalhadores estarão em casa sem salário ou terão seu salário reduzido pela metade? Essa medida vai incentivar o aumento da contratação ou vai ajudar as grandes empresas que querem lucrar ainda mais. Com a reforma, o patrão terá amparo para exigir trabalho dobrado de alguns, deixando outros em casa, sem pagamento. Não haverá regulamentação do número de horas contratadas, nem da remuneração a ser recebida. Além de gerar incertezas ao trabalhador, que não vai saber quantas horas vai trabalhar por mês e, portanto, quanto vai receber, a reforma trará forte impacto social, na medida em que reduz as contribuições para a Previdência e os direitos trabalhistas. Portanto, a Previdência, que alguns dizem que está quebrada, imagine nessa condição, com menos contribuição, como fica a Previdência Social. Uma outra preocupação, nós como mulheres somos o alvo dessas medidas. As mulheres serão as mais castigadas com a reforma. Em 2015, jornadas semanais de até 30 horas semanais representavam 41,2% dos empregos das mulheres e apenas 24,7% dos homens. São elas as mulheres, nós as mulheres, que geralmente largamos o emprego para assumir a responsabilidade da criação dos filhos ou da administração do lar. Para as mulheres, restará grande parcela das vagas de trabalho na forma de subemprego. Enfrentarão ainda mais desigualdades e terão salários ainda menores. Hoje, recebemos em torno de 30% a menos pela mesma função. A terceirização. No projeto da reforma trabalhista, reforça-se a permissão para a terceirização de todas as atividades, todas. Saúde, educação, todas as atividades, inclusive aquelas relacionadas à atividade principal das empresas. Lei já sancionada pelo ilegítimo presidente da República. Novamente vem a grande condição. Quem é que vai vencer nesse processo de terceirização? A empresa que pagar menos para o trabalhador, porque ela vai contratar por um preço menor, por um valor menor. Portanto, os mais atingidos serão as mulheres e os jovens que buscam empregos. Trabalho autônomo é o fim do direito garantido pela CLT. O artigo que regulamenta o trabalho autônomo afasta do trabalhador a qualidade de empregado. O empresário vai dizer: eu não preciso mais ter trabalhadores contratados. Eu posso ter um contrato com autônomos, vários autônomos. O dossiê, inclusive, registra que a medida deve ser compreendida como legalização da pejotização do trabalhador. O trabalhador não será mais trabalhador, pessoa física. Será um trabalhador jurídico, né? Então, nós teremos uma pessoa jurídica e não física. O trabalhador fica responsável por si próprio, por todos os encargos trabalhistas. Mais um minuto, presidente. Mais um minuto, senhora deputada Luciana Carminati. Eu ainda falaria com muita precisão da flexibilização da jornada de trabalho, que não há mais limite para isso, da remuneração menor, que significa não ter mais um salário de categoria por hora trabalhada,
das normas de saúde e segurança até a higiene do uniforme do trabalhador, vai caber ao trabalhador garantir isso, e da fragilização sindical como forma de prejuízos ao trabalhador, uma vez que não tem mais a sua entidade de classe que o representa. Portanto, as perguntas ficam: para que registrar um trabalhador se é legal contratá-lo como autônomo? Para que a Justiça do Trabalho se valerá o acordo empregador e trabalhador? A quem o trabalhador vai recorrer caso o acordo não seja cumprido? Algum trabalhador terá estímulo a cursos de aperfeiçoamento, treinamentos e acúmulo de novos conhecimentos? Então, fica aqui o meu registro e a minha preocupação com a gravidade dessa reforma. Obrigada. Obrigado, deputada Luciane Carminati. Ainda usando o horário do bloco parlamentar, PP, PR, PSB, com a palavra por até 13 minutos, deputado João Amin. Obrigado, senhor presidente. Maurício Cudilar, cumprimento aos deputados Ana Paula Lima, Luciane Carminati, os deputados Ismael, também Neudi Sareta e Dalmo, que nos acompanham aqui no plenário, público que nos assiste pela TV da Assembleia Legislativa, aqui na galeria. Eu ocupo a tribuna nessa tarde para apresentar um breve resumo da nossa atividade parlamentar nesse semestre. Digo breve porque seria impossível, neste momento, disponibilizado, detalhar tudo o que foi produzido pelo nosso gabinete, também na condição de presidente da Comissão de Transporte e Desenvolvimento Urbano. No total, foram 9 projetos de lei, uma PEC e um projeto de resolução. Outros 15 pedidos de informação, 10 indicações, 23 requerimentos e, entre eles, destaco questionamentos sobre os funcionamentos dos SEDUPs e sobre a disponibilidade de brinquedotecas em hospitais pediátricos. Também abordamos o comando da PM sobre as diárias de policiais militares na Operação Veraneio, a escalada de violência em Santa Catarina e o atraso no repasse de recursos às APAES. Em primeiro lugar, gostaria de destacar e agradecer aos demais parlamentares a aprovação do projeto de lei que obriga o governo a colocar placas nas obras públicas estaduais paralisadas com as respectivas informações e o motivo desta interrupção. De acordo com o projeto, as placas deverão ser instaladas em obras que estiverem paradas há mais de 90 dias e deverão informar o telefone do órgão público responsável pela obra e o prazo de paralisação, além da exposição dos motivos que levaram a esta interrupção. A intenção dessa proposta foi dar visibilidade aos motivos das recorrentes paralisações em obras iniciadas. Destaco ainda a PEC que veda a alienação superior a 49% das ações ordinárias da Casan, que implica em troca do controle acionário da companhia, ou seja, a transferência de ações em número superior a 49 fica impedida de ocorrer, independente de autorização legislativa ou referendo. A iniciativa surgiu com a divulgação por parte do governo federal de incluir no programa de parcerias de investimentos que objetiva ampliar investimentos em infraestruturas e dar um alívio a governos estaduais com dificuldades financeiras. A privatização da Casan, Companhia de Água e Saneamento de Santa Catarina. Não podemos concordar com uma exigência do governo federal que condiciona a liberação de um empréstimo à privatização de uma companhia catarinense. Ao longo dos últimos meses, temos acompanhado uma campanha publicitária fortíssima, enaltecendo investimentos e ações. Agora surge a notícia de uma possível privatização, a população tem que ficar na dúvida se vão privatizar uma companhia sadia ou com problemas. E gostaria de ressaltar que não sou contra privatizações.
o que seria dos nossos aeroportos, da nossa telefonia, mas para um empréstimo que vai ser pago pelo governo com juros e correções monetárias exigirem a privatização da Casan, isso não dá para aceitar. Outra iniciativa foi a apresentação de um PL que proíbe a utilização de animais para o desenvolvimento, experimentos e testes de produtos cosméticos e de perfumaria, sendo que consideram-se produtos cosméticos de higiene pessoal e perfumes as preparações constituídas por substâncias naturais ou sintéticas de uso externo nas diversas partes do corpo humano, tais como pele, sistema capilar, unhas, lábios, dentes e membranas mucosas de cavidade oral, órgãos genitais externos com o objetivo exclusivo ou principal de protegê-los, limpá-los, perfumá-los, alterar sua aparência ou os odores corporais. O projeto visa garantir a efetiva proteção contra os maltratos e sofrimentos dos animais, já que eles são efetivamente sujeitos de direitos. O uso de animais pela ciência é reconhecido em todo o mundo, dentro de limitações já estabelecidas em todos os países. No que se refere à produção de cosméticos, porém, já ficou provado que os testes podem ser feitos sem o uso de animais, como pesquisas com células humanas in vitro, materiais feitos com células humanas que reproduzem o tecido das córneas, além de testes com os voluntários e a utilização de peles sintéticas dessas que são usadas inclusive para enxertos em pessoas que sofreram queimaduras profundas. O modelo de saúde que defendemos é aquele que valoriza a vida humana e a vida animal. Com o intuito de combater os altos índices de ocorrência de falsificação de atestados e laudos médicos em Santa Catarina, apresentamos propostas que dispõem sobre a obrigatoriedade de emissão de atestados médicos digitais, chamados os e-atestados, em toda a rede hospitalar pública e privada, bem como pelos médicos em geral. Pela proposta, os atestados médicos digitais devem ser certificados por órgãos oficiais e, caso o paciente afirme físicos de acessar o e-atestado, poderá ser emitido, além do atestado digital, um atestado em papel, com código de equivalência ao e-atestado para consulta de autenticidade. Mantendo a linha de atuação que se baseia na eficiência e transparência dos agentes públicos, também apresentei projeto que proíbe a administração pública de adquirir ou alugar imóvel cujo proprietário seja detentor de cargo eletivo, comissionado ou cônjuge companheiro, ou parente em linha reta ou colateral por consanguinidade ou afinidade até o 3º grau do detentor do cargo eletivo ou comissionado. Essa iniciativa partiu das nossas redes sociais, do Facebook, e foi uma sugestão feita pelo Christian após uma provocação feita no nosso Facebook. Outra iniciativa do gabinete foi a transferência simbólica da capital do estado de Santa Catarina para a cidade de Chapecó, que no dia 26 de agosto do corrente ano completará 100 anos e comemorará o seu centenário de criação do município. A medida visa objetivamente homenagear a passagem do centenário com a presença de autoridades e consequentes ações que vão ao encontro das demandas da região. Solenidades e atos oficiais realizados na data deverão resgatar a história da criação da cidade, especialmente os fatos históricos, com destaque à colonização, etnias, contendas e a sua cultura. Também será feita uma série de anúncios por parte do governo do estado e a Assembleia Legislativa fará uma sessão solene. Na Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano, conseguimos viabilizar uma série de iniciativas importantes. A audiência pública para tratar sobre o reflexo da inclusão do município de Lauro Miller e região na ampliação do Parque Nacional de São Joaquim foi um marco. Mais de 2.000 pessoas participaram
numa noite fria que chegou a 7 graus no final de abril, no salão paroquial daquela cidade. Também destaco as audiências sobre o contorno viário da Grande Florianópolis, que depois resultou numa visita em loco às obras, com representantes das comunidades e também parlamentares. Lembro que na noite de hoje, amanhã, em Biguaçu, acontecerá também uma nova audiência pública para tratarmos sobre a revitalização da SC-407. Outras audiências públicas foram viabilizadas pela comissão, por proposição de outros deputados. Destaco a de Ouro, pelo deputado Valduga, que tratou sobre a SC 150, 355, 467 e 390. A audiência proposta pela deputada Luciane Carminati sobre o Porto de São Francisco, o deputado Mauro de Nadal abordando as faixas de domínio nas nossas rodovias, e do deputado Minotto, em Forquilia, tratando sobre a SC 446, que percorre Maracajá, Nova Veneza e Forquilinha. Por último, mas não menos importante, saliento a visita da Comissão de Saúde, presidida pelo deputado Neudi Sareta, com foco na conclusão nas obras realizadas no CEPOM em Florianópolis, em especial para a construção da unidade de tratamento intensivo e dos centros cirúrgico e de esterilização de materiais. Por fim, mas não menos importante, no intuito de dar transparência e satisfação às pessoas que acompanham o mandato parlamentar, eu não faço uso do auxílio moradia por morar em Florianópolis. Então eu gostaria de elencar, nesse primeiro semestre, as entidades que receberam os auxílios moradias do meu mandato, do meu subsídio. A Associação Cultural, Recreativa e Esportiva Unisul, a ACREF, de Tubarão, a Associação dos Amigos Autistas de Jaraguá do Sul, a PAI de Guabiruba, a PAI de Criciúma, a Casa Guido de Criciúma, a PAI de Indaial e a PAI de Anitápolis completarão até julho os auxílios moradias referentes ao meu mandato. Gostaria de, com esse depoimento, prestar satisfação desse primeiro semestre, já que nós nos encontramos na última semana do mandato legislativo, antes do recesso que se avizinha logo mais no final da semana. Muito obrigado. Obrigado, deputado João Amin. Ainda com a palavra no horário destinado aos partidos políticos, deputado Antônio Aguiar. Vossa Excelência tem a palavra por até 15 minutos. Senhor presidente Maurício Scularc, da nossa terra de Canoinhas, senhores deputados, senhoras deputadas, comunidade catarinense, na representação do Planalto Norte, esse final de semana, estivemos com muita alegria no município de Porto União, Dr. Dalmo. Estivemos lá participando de um grande evento com a presença de mais de 10 mil pessoas. A grande fogueira de Porto União, que é a maior fogueira do Planalto Norte. Tivemos a satisfação de estarmos junto com o padre Fábio Farias, que é um homem de fé, que fez com que a comunidade de Porto União ouvisse a história e suas palavras. A história do centenário de Porto União. Porto União comemora o 100º ano de existência. São 100 anos de existência. E receberá, sem dúvida, as devidas homenagens. Perto de Porto União fica a Bela Vista do Toldo, onde nós temos 2 vereadores aqui presentes, o William do Nascimento e o Sandro Milk. São 2 vereadores que representam o município de Bela Vista e nós nos sentimos honrados com sua visita. Voltem sempre. Dizer para vocês que estivemos também
na quarta-feira passada, em nossa caminhada aqui na Assembleia Legislativa, a explicação da Secretaria da Saúde sobre o movimento desses 4 meses passados, os dinheiros e verbas que foram aplicados nos municípios, e tivemos uma grande surpresa. Florianópolis gasta 67% da verba da saúde do estado de Santa Catarina. Deputados do interior, me ajudem a nós mudarmos essa política. Nós temos que levar a nossa saúde para o interior, através da descentralização. Essa sim é uma denúncia, essa sim é uma constatação importante de quem está na Secretaria da Saúde e dá essa informação. Parabéns, deputado Caro Preso, foi o primeiro secretário da Saúde que nos deu essa informação. Nós temos que dividir a saúde com todos os catarinenses, não só com os municípios do contorno de Florianópolis, e Florianópolis junto. Nós temos que dividir a verba dos municípios com todos os 295 municípios do estado de Santa Catarina. Tenho a certeza que todos os deputados aqui vão colaborar para que nós tenhamos sim a descentralização da saúde. Alta complexidade, vamos fazer em Florianópolis? Vamos. Mas a média complexidade não é a responsabilidade do secretário da Saúde. As questões básicas da saúde é a responsabilidade da prefeitura. As prefeituras têm que assumir essa responsabilidade. Aí sim vai sobrar dinheiro para todos os municípios do estado de Santa Catarina. Temos a certeza que os municípios dos estados de Santa Catarina estão ávidos, estão preocupados em saber como é que nós vamos fazer que ocorra essa descentralização. Não adianta darmos discurso sobre a descentralização. Temos que tomar atitudes em benefício do nosso doente, em benefício daquele paciente mais carente, que precisa de cuidados médicos, que precisa de assistência na saúde. É isso que nós temos que propor na Assembleia Legislativa. Não vejo grandes diferenças na lei do orçamento. A LDO menciona algumas verbas para alguns municípios, mas não é isso que queremos. Queremos atitudes diferentes do governo, diferentes que esse gasto de 67% da verba da saúde seja descentralizada. Vamos marcar uma audiência pública para discutirmos a emergência da Grande Florianópolis. Como é que está sendo feita a emergência da Grande Florianópolis? Quem está pagando a conta? Quem está se responsabilizando? De quem é a devida responsabilidade das urgências e emergências da Grande Florianópolis? O que diz a lei? O que nós temos que cumprir e o que não temos que cumprir? Uma coisa eu tenho certeza, não podemos deixar de atender o mais necessitado, aquele que precisa, aquele que não tem condições. É isso que nós devemos fazer, justiça com a nossa saúde. Dizer para vocês também que para o município de Canoinhas estará dia 22 o secretário da Saúde, Vicente Caro Preso, ajudando o Hospital Santa Cruz, fazendo com que um arco cirúrgico seja providenciado para aquele hospital, uma vez que teve a quebra do arco cirúrgico lá existente e as cirurgias estão paradas. Não podemos deixar parar as cirurgias. Obrigado, secretário, deputado, amigo e médico Vicente Caro Preso,
pela sua sensibilidade, estará também no município de Irineópolis, no dia 22, juntamente com o deputado Antônio Aguiar, fazendo com que a grande festa do desfile dos tratores estejam presentes e representados pelos 2 deputados mais votados no município de Irineópolis. Estaremos lá sim, junto com a comunidade, participando desta grande festividade do município de Irineópolis. Éramos que tinha o senhor presidente. Obrigado, deputado Antônio Aguiar. Existe ainda horário do PSD e PSC, que será realizado às 15h40. Então, nós suspendemos a sessão até às 15h40. Está suspensa a sessão.